Boa noite. Boa noite, vocês que estão chegando agora. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos a esse programa Força para Viver, um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. E a gente está aqui justamente para conversar um pouco hoje, né? Conversar um pouco hoje sobre adoração. Você que nos escuta, você que está aí ligadinho, antenado, certo? Hoje nós vamos estar trabalhando sobre esse tema. Eu sou Cláudio Gonzaga, né? Como vocês podem ver aí meu nome, ok? Eu faço parte do Ministério Compaixão e Graça da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. E a gente está hoje aqui justamente para falar um pouco, né? Falar um pouco sobre adoração, falar um pouco sobre o que Deus tem proposto na vida da gente e falar também sobre será que estamos adorando a Deus como realmente deveríamos adorar? Será que nós estamos vivendo num tempo onde realmente dá entusiasmo de adoração? Eu convido você, essa noite, a estar andando comigo nos caminhos da adoração ao Senhor, tá certo? Esse caminho que é maravilhoso e que você não pode deixar de perder, né? Essa aventura, uma aventura de eterno gozo na presença do nosso Deus que é rico em bondade, é rico em misericórdia, é rico e tardio, né? De, se por acaso alguma coisa se vingar, né? Na verdade, ele não é um Deus que se vinga, né? Mas a própria palavra dele diz que ele é um Deus justo, um Deus que traz prazer àqueles que o adoram. E eu quero, nesta noite, poder estar convidando você para estarmos fazendo uma pequena reflexão no livro de Salmos, tá? Eu queria deixar aqui o meu forte abraço aqui para todos que estão assistindo nossa live, ok? Para você que está chegando agora, pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua, vamos dizer, a sua pergunta, o seu abraço, seu motivo de oração, ok? E eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal ali, do pessoal do João Cabral, né? O pessoal do João Cabral, ali é um lugar onde eu trabalho, o pessoal do PSF 015 69 09 39, Dávila, né? Enfermeiro Leonardi, a doutora Priscila, a doutora Kiara, tá certo? Januário, Carlene, Jaceis. Então, todas essas pessoas que estão sempre conosco ali. Boa noite, José Alves. Olha aí, nosso amigo José Alves e sua família aí. Boa noite, meu irmão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, tá? Estamos sempre presentes, andando juntos, tá bom? E que Deus possa nos usar nesta noite, tanto você que está me ouvindo, como eu que estou falando para vocês. E eu quero, nesta noite, agradecer a Deus, tá? Pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada um que faz parte desse ministério maravilhoso. E se você ainda não conhece esse Deus maravilhoso, eu lhe convido a fazer parte dessa família, tá? Dessa família abençoada que é servir ao Senhor Jesus Cristo, né? Muitos podem até dizer, eu tenho Jesus Cristo, mas será que anda nos seus caminhos? Né? Fica aqui a pergunta, né? É uma pergunta de reflexão para que você entenda
que ter Jesus é uma coisa, acreditar em Jesus é uma coisa. Agora, ter peito para dizer que é de Jesus e andar com ele é outra coisa, tá certo? Então, meus queridos, mais uma vez, meu boa noite e que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Vamos orar para a gente começar a nossa programação de hoje, né? Vamos orar para a gente poder estar entrando na presença de Deus, glorificando a esse Deus que é maravilhoso, a esse Deus que é soberano, a esse Deus que tem nos dado, apesar das situações adversas, mas que ele tem sido um Deus que tem nos trazido paz, apesar das adversidades diárias, tá? E eu quero, nesta noite, convidar você para... Olha aí, minha irmã Irineuda, boa noite, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor seja contigo também, minha irmã Irineuda, né? Manda um abraço aí para a Leninha, Irineuda. Manda um abraço para a Leninha aí, para Robinho, né? Que Deus possa estar abençoando essa família maravilhosa, esses meninos, tá certo? Que Deus seja contigo, que Deus seja com a sua família. Então, meus queridos, hoje eu queria refletir com vocês e queria que vocês tirassem um momento para olhar para as maravilhas que Deus fez, faz e fará na sua vida. Mas vamos orar primeiramente para entrarmos primeiro na presença do Senhor, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, glorificamos o teu nome que é santo, santo, santo. E a tua majestade, Senhor, está acima de todos nós. Sabemos que com o poder da tua palavra, Senhor, tu criaste todas as coisas e por meio dela todas as coisas veio a existir. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque entendemos que só no Senhor há poder, só no Senhor há liberdade, só no Senhor há salvação. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Por isso te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, ó Senhor, por aqueles momentos em que achamos que não tem mais saída, o Senhor chega com a solução. O Senhor é bondoso, o Senhor é tardio em irar-se, e o Senhor é beneficente e benevolente para com a gente. Glorificamos o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, eu e minha casa servimos ao Senhor. É isso mesmo, José Alves. É isso mesmo. Nós somos um povo agradecidos ao Senhor por andarmos na sua presença, fazermos a sua vontade, né? Ou melhor, tentamos fazer a sua vontade, porque o que nós vamos refletir hoje é bem, como é que eu posso dizer assim? É bem, às vezes, diferente da nossa realidade, né? Vamos falar de uma pessoa que, para Deus, ele tinha um coração igual ao dele, mas para os homens, alguns homens o contestam pelas atitudes que ele tomou na vida, né? Algumas coisas que ele fez na vida, então isso causou com que algumas pessoas contestem a sua fidelidade para com Deus, tá? Então nós vamos estar orando, ou melhor, nós vamos estar estudando ou fazendo uma reflexão, na verdade, né, sobre o livro de Salmos, né, lá em Salmos, capítulo 40. E eu queria pedir a sua contribuição também, tá? Você possa estar abrindo a sua Bíblia para estar acompanhando comigo esse momento, para que a gente possa estar lendo essa palavra, que é uma palavra enriquecedora, um salmo muito bonito, tá bom? E um salmo de adoração, né? Quando a gente pensa em adoração, a gente pensa logo num grupo de louvor, pensa logo nos levitas, pensa logo em bateria, pensa logo em guitarra, pensa logo em show, né? Isso aqui é adoração e tal, mas adoração, meus queridos, adoração começa a partir do momento que você se acorda.
A adoração começa a partir do momento em que você abre os seus olhos. A adoração não termina. A adoração do cristão, ela é sempre e em todo lugar. E nisso é que nós vamos trabalhar. Em meio a essa adversidade que nós vivemos nos dias de hoje, o Salmo 40 veio tocar o meu coração para trazer uma mensagem de paz para você, uma mensagem de conforto, uma mensagem de carinho, né? Até porque nós estamos vivendo em um tempo onde as situações das adversidades, na verdade, têm deixado muita gente em conflito, têm deixado muita gente apavorada, e isso é o motivo da gente estar apoiando uns aos outros, não só como irmãos, mas como igreja, porque nós somos a igreja de Cristo, né? Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então, quando pensamos em adoração, pensamos logo em bateria, louvorzão, aquela coisa, né? Mas, na verdade, meus queridos, a adoração é o que você faz para Deus, né? Então, eu queria que você estivesse me acompanhando aí na sua Bíblia, seja ela digital, seja ela física, para que a gente possa estar fazendo uma rápida leitura para a gente começar a refletir, ok? Eu vou ler e queria que os irmãos que estão me acompanhando pudessem estar acompanhando na sua Bíblia também, ok? Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me do poço, ou de um poço de perdição, de um tremendal de lamas, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira ou para a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar a ti ou outros deuses que possa fazer coisas que só o Senhor faz, né? Eu quisera anunciá-los e deles poder falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requereis. Então eu disse: Eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer-me a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu os sabes. Não ocultei no meu coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação. A tua graça e a tua verdade, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda em mim sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta não tem em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem vistas, são mais inumerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Agrada-te, ou praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em me socorrer, ou apressa-te em me socorrer. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignorância. Sofram perturbações por causa da sua ignomia. Os que dizem benefícios, bem feito, fogem. Folguem e em ti rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então, amados, veja que palavra maravilhosa.
o interessante é que quando nós vamos para uma adoração, a primeira coisa que vem à cabeça, além das músicas, além dos louvores, além do ato de se cultuar diante de Deus, é também aquela questão de que você está ali para adorar. Mas é interessante que o salmista Davi, ele já entra com um pedido de aflição. Ele está aflito no momento em que ele já começa a colocar o seu coração de uma maneira onde, onde ele faz uma declaração de que ele está angustiado, né? Ele está angustiado com aquela situação. Mas ele não tira a confiança do Senhor, né? Em tempos como os de hoje que estamos vivendo, tempos de angústia, tempos de todo tipo de assolação de medo, temperamentos inflamados, situações de preocupação porque o comércio está fechado, alguns estão dispensando pessoas, pessoas estão ficando desempregadas. Então, a gente está vivendo tempos difíceis que podem nos encher de ansiedade, criar ansiedade em nós, né? Isso nos defronta, e com isso a gente acaba se defrontando com vários problemas. Aí vem problema psicológico, problemas de saúde, dificuldade econômica, problemas familiares, problemas de crises morais, né? Porque um começa a se mostrar realmente assim de uma maneira diferente, porque não aguenta mais a situação que está vivendo e começa a tomar atitudes desnecessárias, né? Magoa as pessoas, tem conflitos dentro de casa e outros tipos de pressão que a gente não consegue entender. Isso vai de cada um, né? Mas e o acúmulo dessas dificuldades pode nos fazer adoecer fisicamente, tá? Isso pode nos gerar em nós algo tipo uma depressão, né? Eu tenho escutado pessoas novas dizendo que estão com depressão porque estão com medo dessa doença. Estão com medo dessa doença e têm medo de que chegue a seus lares e chegue a seus familiares. Esses dias nós perdemos dois amigos nossos, né? Dois vizinhos que há muito tempo moravam próximo a gente. Perdemos sua esposa, né? Perdemos a esposa e perdemos o esposo. O casal faleceu, tá? E isso é muito triste para a gente, porque a gente acaba vendo uma situação da qual nós não queríamos estar vendo, né? Boa noite, Adriana. Amém? Tudo. Que Deus a abençoe, Adriana. Deus seja contigo, minha irmã. Olha aí. Adriana faz parte também do nosso PSF. Vai o meu abraço para você e para a sua família, tá certo, Adriana? Deus seja contigo, ok? Mas, meus irmãos, é mais ou menos por aí que a coisa acontece. Muitos estão trancados dentro de casa com medo dessa pandemia, né? Essa generalização de uma doença que a gente ainda não sabe ou se vai ter cura, que não vai. Uns dizem que vai ter vacina, outros que não tem. Então, assim, ninguém sabe o cenário daqui para frente, como é que vai ser. Mas eu lhe digo, veja o que diz o salmista no primeiro versículo. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei pelo seu socorro, né? Quando clamei por socorro, na verdade. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Se você parar para imaginar, nos dias de hoje, nós estamos vivendo praticamente um lamaçal onde as doenças psicológicas, né, as doenças físicas, o clima, o ambiente, passa a nos colocar no lamaçal onde muitas das vezes não sabemos como sair de dentro. Não sabemos como sair ou emergir dessa situação. Mas eu quero dizer para vocês, meu irmão, confie no Senhor. A esperança está em Cristo. O próprio Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, né? Se ele diz que ele é o caminho, então não há outro caminho que você possa recorrer. Não há outro caminho. Ele é o único. Ah, mas eu vou atrás de fulano, cicrano. Não, ele deu acesso. Ao morrer naquela cruz, o véu se rasgou. Isso mostrava o véu da separação, que separava o Santo do Santíssimo, lugar onde somente aqueles a quem os levitas que eram autorizados a entrar no Santo dos Santos para falar com Deus era que tinha autoridade para isso, tá? E quando Jesus na cruz
morreu e disse ali: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E deu o seu último suspiro, ali o véu se rasgou. Automaticamente, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que estava aberto as portas. Ele abriu as portas para que nós tivéssemos acesso diretamente a ele. Não precisamos mais de mediadores. Não precisamos mais de pessoas que fiquem intermediando por mim e por você. Até porque a palavra diz que ao único que subiu foi o único que desceu. E o único que desceu foi o único que subiu, né? Então a gente tem que entender que todas as coisas provêm de Deus, todas as coisas vêm do Senhor, né? O irmão José Alves está dizendo aqui que ele é da Igreja Batista da Convenção no Baixio do Canto, Ceará, mas eu ligo sempre, mas eu tô ligado. É verdade, José. Deus seja contigo, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Então, José, então, Adriana, Irineuda, e os demais que ainda não se apresentaram. A nossa esperança está no Senhor. Davi tinha essa convicção. Davi tinha uma convicção de que a esperança dele estava no Senhor, a ponto de tudo que ele passava, e por mais desafio que ele passava, a confiança dele, ele só buscava no Senhor. Ele não recorria a outra coisa. Ele só recorria ao Senhor. Por quê? Porque ele entendia que só no Senhor havia salvação. Só no Senhor era quem poderia resolver os seus problemas. Só o Senhor é quem poderia fazer o que o homem não consegue fazer. Eu conheço pessoas que foram desenganadas pela medicina, mas que Deus a curou e Deus levantou. Conheço o testemunho de um conhecido dele, a família nossa, que ele levou um choque. Eu não sei se vocês se lembram desse caso. Eu vou citar com um certo receio da situação, não vou nem dizer o nome, mas ele levou um choque de mais de 230 volts, né? Mas não sei quantos mil volts aí, e ele foi para Fortaleza e tudo, e morre, não morre, morre, não morre. O cara tá novo, o cara tá são, voltou aí. E quem é que leva um choque? Às vezes a gente leva uma topada, cai, leva um choque de 220 aqui, cai, morre. E o cara levou um choque, não sei quantos mil volts naquelas redes de tensão, que ele trabalhava na BrisaNet, né? E graças a Deus hoje o cara tá aí, com saúde, desenganado por todos, mas não para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível, é o Deus que dá vida, né? Então, o salmista Davi, ele estava passando um momento de aflição aqui, mas em momento nenhum ele perdeu a sua fé. No momento que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos perder a nossa fé. Não importa o que passamos, vamos passar ou deixemos de passar. O Senhor deve ser o nosso refúgio. O Senhor é o nosso baluarte. E por isso a gente tem que ter esperança nele. Irmão Ailson, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam para com todos que estão assistindo. Para você também, meu irmão Ailson. Deus seja contigo, meu irmão. Tá? Então, é mais ou menos isso. Veja que o que o Senhor fez com Davi. Ele tirou a pessoa, ele tirou ele do lamaçal e pôs ele sobre uma rocha. Quem é essa rocha? Essa rocha está fazendo uma menção messiânica para o Messias, né? A rocha hoje, a nossa rocha hoje é Cristo Jesus. Quantos aqui cristãos que já não passaram por, ou viviam numa vida de situação precária, numa vida de situação onde, na verdade, o erro o enganava, a prostituição o enganava, a bebida o iludia, mulheres se prostituíam, mas Deus tirou você desse lamaçal, né? E hoje você serve ao Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele Deus que faz com que coisas impossíveis passem a ser possíveis, tá? E ele tira você de toda situação difícil para um momento de lazer. Hoje eu posso dizer que eu tenho paz. Hoje eu tenho paz no meu coração. Não essa paz que o mundo dá, essa falsa paz, né? Porque, na verdade, hoje a gente não tem paz. Você anda na rua assustado. Se você compra um celular de R$ 1.000, você sai assustado porque tem medo de alguém roubar. Se você tem carro, você tem medo de sair de carro porque tem medo do ladrão roubar. Então, você vive hoje uma falsa paz. Até dentro de casa você está sujeito a isso. Mas Cristo nos dá aquela paz, aquela paz, como é que eu posso dizer?
aquela paz de relaxamento, onde você já não se importa mais com as coisas dessa vida, mas a sua vida está em Cristo Jesus, a sua vida, a sua mente está em outro lugar. O próprio Jesus diz que eu vos deixo a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu vos dou, né? Então, boa noite, Cleide, que a paz do Senhor esteja contigo também, minha irmã. Que a paz seja contigo, tá certo? Opa, opa, a nossa irmã Fábio Souza, que toda semana está conosco. Seja bem-vinda, Fábio. A paz do Senhor seja contigo também, tá? Então, meus queridos, o salmista Davi, apesar das tribulações e as adversidades que ele passava, ele jamais deixou ou tirou, né, qualquer tipo de confiança da parte do Deus soberano. Quando ele coloca interessante o contexto da fala de Davi é que ele diz que quando ele pôs ele sobre a rocha, que firmou seus passos, ele pôs um cântico novo nos lábios dele, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e tremerão. Olha, meus irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Já teve momentos na minha vida que eu passei situações difíceis, difíceis mesmo, sabe? E só Deus sabe o que foi que eu passei. Eu acredito que cada um, eu pode não ter sido todo mundo, mas alguns aqui que estão conosco devem entender que passar por situações de crise, seja financeira, psicológica, emocional, conjugal, seja qual for, são crises que realmente botam você lá para baixo e você se sente praticamente arruinado. Você se sente praticamente como que não tivesse mais chance ou qualquer tipo de oportunidade para sair daquele tipo de situação. E eu já passei por isso, né? A gente passa por isso, né? Problemas como esse não é tão estranho. Veja o que o salmista Davi diz lá no Salmo 116, 3, né? Cair em tribulação e tristeza. E a gente está sujeito a cair nessas tribulações e tristezas. Mas a gente não deve se prender a ela, tá? A gente não deve se prender a ela. Quando você cai, temos alguém temos com a mão estendida para nos resgatar. Isso é Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus é que podemos ter essa confiança, né? E o salmista Davi conhecia muito bem. Tanto é que nas batalhas, todas as batalhas, ou tudo que Davi ia fazer, antes ele consultava ao Senhor. Não foi à toa que ele fez um palácio, ou melhor, pode-se dizer um palácio mesmo, um templo para o Senhor, né? Porque ele dizia: eu sou um rei, ser humano, habito no palácio, e o meu Senhor habita em tendas. Mas veja que o coração de Saul, ou melhor, de Davi, estava manchado de sangue pelas mortes que ele já havia cometido. Por isso Deus não permitiu que ele construísse o templo. Foi dado a honra a Salomão. Por isso que o templo é de Salomão. Mas quem teve o desejo de fazer, quem teve ansiedade para fazer, como é que se diz? Quem teve a ideia, na verdade, de ter um espírito de gratidão para com Deus, foi Davi, tá? Mas suas mãos estavam manchadas de sangue. E quando nós temos mãos manchadas de sangue, nós não adoramos a Deus com sinceridade. Por quê? Porque nós, se não se arrependermos dos nossos pecados, é em vão o que fazemos para Deus. Não adianta você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Existem pessoas que vão para a igreja somente por ir. Ali passa a ser um momento social, onde as pessoas se unem para trocar informações de como foi a semana, tudo, mas quando é na hora da palavra, estão conversando, estão no WhatsApp, estão nisso, estão naquilo outro. Então, que adoração você está tendo ali, meu irmão? Isso é uma falsa adoração, tá? E o Davi, ele continua com seu salmo, né? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Realmente, graças a Deus, certa vez, eu vou confessar aqui para vocês, enquanto eu estava vivendo uma tribulação, uma pessoa chegou para mim e disse: Olha, Cláudio, não tenha medo, não tenha medo, porque Deus restituirá a tua vida. Tudo que tu perdeu, Deus vai te restituir. Deus vai te colocar num lugar onde você já era para estar. Deus vai colocar você num lugar é, é,
melhor do que o que você estava. E outra, ele vai restituir o teu caráter, ele vai restituir a tua vida, ele vai restituir tudo que tu perdeu. Não entre nessa ideia de teoria de prosperidade, ou teoria de restituição, não, teologia da restituição, que Deus restitui. Deus não restitui coisas do passado, de quando você era mal, de quando você vivia uma vida pregressa, uma vida de lamaçal. Não é isso que Deus está querendo te dar. Ele está querendo trazer para você um estado original que ele tem para você, dos planos dele. A Bíblia diz que Deus é fiel, mas ele é fiel à palavra dele. E quando Deus faz promessa, ele cumpre cada uma das suas promessas na sua vida. Se você se coloca na presença do Senhor, ele é fiel e justo, mas ele é fiel e justo à palavra dele. Mas se ele tem promessas na tua vida, se algum dia você escutou alguém fazer uma promessa para você de Deus, com certeza ela se concretizará. Não vá na conversa de todos que Deus tem um propósito na sua vida, para que depois você não se frustre com a história de dizer que, porque se eu me converter, se eu aceitar Jesus, eu vou ter, minha vida vai melhorar. Não, ela vai piorar. Porque andar com Cristo não significa paz. O próprio Deus diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Filho contra pai, pai contra filho. Por quê? Porque a palavra de Cristo leva a isso. Nem todos aceitarão que você agora é um novo cristão. Nem todos aceitarão que você é crente. Nem todos aceitarão a sua palavra, o novo cântico do louvor que ele passará a colocar na sua boca e no seu coração. E veja o que ele diz. E me pôs nos lábios um canto novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e tremerão e confiarão no Senhor. Por quê? Porque vão ver o que Deus fez na sua vida. Nada daquela música de tem sabor de mel, viu? Minha vitória tem sabor de mel, quem me viu passar na prova vão se arrepender, nada disso. Não é isso que a Bíblia está falando. Está dizendo que Deus vai ver o povo vai ver o que Deus fez na sua vida. E graças a Deus, eu honro ao Senhor porque ele fez realmente maravilhas nas nossas vidas. Mas, como sempre, como somos seres humanos, nós sempre olhamos pelo lado ruim das coisas, né? E, de fato, vários personagens da Bíblia, não só eu, mas como vários personagens da Bíblia, sempre disseram e sempre falaram olhando o lado ruim da situação. Mesmo Deus colocando sempre as bênçãos sobre suas vidas. Mas eu lhe digo uma coisa, meus irmãos, é bem-aventurado. A partir do versículo 4, Davi vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Veja que o que é que ele está dizendo. Veja, interessante. Bem-aventurado, ele começa a adoração ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Por quê? Quando você coloca a sua confiança no Senhor, você já não é mais você. Paulo diz que morreu para o mundo, para viver Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso é o interessante. Mas nós, como seres humanos, nós temos uma tendência de olhar para as calamidades. Nós nunca olhamos para Cristo, nós sempre olhamos para as calamidades. Vocês já prestaram atenção? Alguns de vocês já prestaram atenção, ou alguns de vocês já olharam somente para os problemas? Vocês, por acaso, já pararam assim e disseram, pronto, não tem mais jeito. Vixe, caramba, pronto. Nem Deus ajeita mais. Nem Deus resolve meu problema. Minha vida está um inferno. Minha vida está isso, minha vida está aquilo, né? Geralmente somos levados a esse tipo de situação. Sabe por quê? Porque nós só olhamos até onde nossos olhos enxergam. Louvado seja o Senhor e bendito é o homem que confia no Senhor, porque a visão do Senhor já está lá na frente e ele tem vitória para você que guarda a palavra do Senhor. Boa noite, minha irmã Chaguinha, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Pastor Felipe fala muito bem da senhora, né? Então, que a graça do Senhor seja contigo, hoje e sempre, tá certo? Amém, irmã, né, José Alves? É isso mesmo, ok? Então, é isso, meus irmãos, é isso. Nós tendemos a olhar apenas para as situações adversas. Veja o que diz Jacó
né? Jacó descreveu aos seus 130 anos, ele diz ao faraó que diz que os dias são poucos e maus. Imagina aí, o cara com 130 anos chega ao ponto de dizer que os dias são poucos e maus. Isso está lá em Gênesis 47, 9. E não é só ele, Moisés também. Moisés também falou algumas coisinhas que às vezes a gente tem medo de falar, mas ele falou, né? Ele falava diretamente com Deus, então quem sou eu para dizer alguma coisa contra Moisés? Então Moisés passou um período de sua vida desfalecendo por assumir tarefas pesadas demais para ele, sozinho, ao ponto de muitas das vezes ele querer desistir de todo aquele povo, né? E ele cansado, mas mesmo assim ele foi até o fim, mas não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Quando era para falar com a rocha, ele bateu na rocha. Quer dizer, o Senhor disse: fala com a rocha, para dela sair água. E ele bateu na rocha. Às vezes, nós batemos com a cara na parede, achando que nós podemos tomar a iniciativa e fazer a coisa com a nossa própria força. E não é bem por aí, né? Se não tiver, como diz o próprio Senhor Jesus, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, que se sem ele nós não podemos fazer nada, por que alguns ainda confiam em carros, dinheiro, luxo? Confia no outro, no braço do outro, confia nas autoridades, confia em seres que não vão ajudar e que não vão sair do seu lugar porque não podem. Então, a nossa confiança, por isso que ele diz que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor, né, a sua confiança. Isso você vai ver no versículo 4. E não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados para a mentira. Ok? Jó descreveu que a vida dele era breve, né? Era um tempo cheio de inquietação. Jó tinha todo motivo para falar esse tipo de coisa. Claro que passar pelo que ele passou nem se compara ao que a gente passa, né? Mas mesmo assim, no final da sua fala, no último capítulo, no último versículo, ou melhor, no último capítulo mesmo, ele vai dizer que antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Por que Jó disse isso? Porque a experiência que ele teve com Deus, meus amigos, são experiências que ninguém jamais poderia imaginar. Só quem sabe o que é viver ou ver a Deus é quem tem uma experiência com Deus. Aí você diz, e quem pode ter uma experiência com Deus? Qualquer um de nós pode ter uma experiência com Deus. Qualquer um. Mas por que hoje não tem milagres? Hoje tem milagres do mesmo jeito, como tinha antigamente. Hoje, as mesmas coisas que aconteciam no passado acontecem no dia de hoje também. O próprio Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer milagres maior do que o que ele fez. Tá? E é porque olha os milagres que ele fez. Então, a gente só precisa de um pouco mais de fé. E para ter experiência com Deus, a gente precisa entender uma coisa. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Tá, ok, vamos lá. É interessante que geralmente as pessoas só leem esse versículo como uma forma de que só porque eu estou falando isso, vocês vão se libertar porque eu estou falando de conhecimento. Conhecimento, há vários tipos de conhecimento, de ciências, de tudo, de todas as coisas. Vai libertar você? Vai. Vai libertar por quê? Porque você vai ter, na verdade, um conhecimento da vida com uma outra visão, realmente. Porque o analfabeto, geralmente, ele é cego. Tá? Todo analfabeto, praticamente, ele é cego porque ele não enxerga as coisas e ele enxerga através da vida dos outros. Do que os outros estudam e fala para ele, ele é um cego. Mas veja o que Jesus diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes ele diz uma coisa importante. O povo só lê esse texto, mas não lê o seu contexto. Veja o que ele diz. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem em mim, vejam para quem ele está dizendo, para quem crê nele. Se vocês permanecerem em mim
A minha palavra permanecerá em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Entenda a situação. Não é só dizer que tem Jesus no coração. Se vocês permanecer na sua palavra, certo? Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade é para qualquer um, eu lhe pergunto? É para qualquer um? Se você parar para analisar, não é. Ele está dizendo aqui para aqueles que o seguem, para aqueles que andam na presença do Senhor, para aqueles que querem viver uma vida reta na presença do Senhor. Você quer viver uma vida reta? Faça igual está lá em João, capítulo 1, 12. Se você fizer o que está lá em João, capítulo 1, 12, e eu aconselho você a ler, né? Eu espero que você leia, e se você fizer, aí sim, a verdade vai chegar até você e vai te libertar. Mas enquanto você ouvir conversa de um e de outro, você jamais vai se libertar, porque você está ouvindo opiniões dos outros. E no tempo como esse, como por exemplo, é igual viver esse tempo de pandemia que estamos vivendo no mundo. Ninguém sabe ao certo de onde veio, como veio, o que fazer, que vacina tomar, o que fazer. Não, você, meu querido, você não tem ainda uma definição dessa doença. Do mesmo jeito, você jamais terá uma definição, Deus jamais vai se apresentar para você se você não se apresenta, se você não buscá-lo de todo o coração, se você não tomar a iniciativa de como está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Eu ia deixar a lição de casa para vocês lerem, mas eu vou ler, sabe? Eu não me contento, eu gosto de mostrar, porque é maravilhosa a palavra de Deus. Você estudar a palavra de Deus é riquíssima, riquíssima, riquíssima. Então, o gostoso da vida é você fazer com que agrade a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É simples, gente. É simples. Por isso que muita gente vive na ruína, porque não entende a palavra de Deus. E veja o que diz: mas todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vejam que todos os que receberam. O receber aqui, na verdade, implica dizer que todo aquele que toma ele para si, todo aquele que guarda ele no seu coração somente para si, e não há nenhum outro que possa resolver ou fazer o que ele faz. É por isso que Davi diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A confiança de Davi estava no Senhor, por isso que ele ganhava guerras. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que ele era rei de Israel e Deus o ungiu como rei, por quê? Porque sabia do coração de Davi, tá certo? Quando o homem faz as escolhas, a tendência dele é a queda. O rei Saul foi escolhido pelos homens, porque o povo judeu, os homens judeus, a nação judaica queria e via nos outros reinos uns reis que dominavam o povo. E eles queriam um rei para eles, para dominar eles. E eles eram livres, os judeus eram livres, não tinha ninguém que os dominasse. Mas, todavia, o que aconteceu? Eles pediram um rei. E eles escolheram Saul, porque Saul era grandão, bonito, charmoso. Pensa num cara bonito, alto, um Brad Pitt aí de 1,20m, 1,20m, lá, 1,80m, 1,90m, forte, musculoso, tá ligado? Então, o que acontece? O cara era parrudo. Mas aí o que foi que aconteceu? Deus ungiu porque o povo escolheu. Deus disse: deixa Samuel, deixa eles escolher quem ele quer. Eu vou abençoar. Beleza, tá? Mas antes deles te rejeitarem, Samuel, eles estão rejeitando a mim. E Deus permitiu. Por isso que muitas coisas acontecem na sua vida de errado, ou você quebra a cara, é porque foi você que escolheu, você não buscou a presença de Deus. Você não consultou o Senhor antes, você não orou pelo Senhor. Você não perguntou a Deus se era da vontade dele fazer aquilo. Ah, mas eu tenho um casamento, eu gosto muito do meu namorado, ele é assim, ele é assado, tal, 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 tal. É, beleza. Então, ok. É isso mesmo, José. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Né? Acabei lendo, não me contentei, não, acabei lendo.
Mas o que eu quero dizer, meus queridos, é porque muitas das vezes nós tomamos decisões e essas decisões faz com que quebremos a cara, porque a nossa visão está dentro e baseado do nosso ego. O nosso ego é quem prevalece, é o nosso desejo. É o nosso desejo de querer acabar um casamento, é o nosso desejo de querer fazer uma sociedade com quem não presta, é o nosso desejo de comprar algo que não está dentro das nossas posses, é o desejo... sempre que você for fazer alguma coisa, você não consulta a Deus. Você não olha. Quando você vai olhar para uma vitrine, você não pergunta, eu quero ou eu posso? Eu posso ou eu quero? Veja a distância. Se eu posso, se está dentro das minhas posses, eu compro. Tá? Mas se eu não posso, aí fica difícil. Aí vem a questão do eu quero. Tá? Perdão, não é eu posso, é eu preciso. Eu preciso ou eu quero. Eu só troquei as falas, viu? Eu preciso ou eu quero. Me desculpa aí a troca de palavras. Mas o salmista Davi, ele continua na sua fala, na sua adoração ao Senhor, e ele diz que ele quisera anunciar e falar, mas são mais do que se pode contar as coisas que Deus faz na vida da gente. A palavra de Deus diz que os feitos que Deus fez, que Jesus fez sobre a terra, são tão grandes que nem todos os livros, para a época, caberia todos os feitos que Jesus havia feito. Né? E do mesmo jeito, aí quer dizer, o que o salmista está querendo dizer é que se eu fosse falar tudo que eu desejo falar, me expressar de tal maneira, eu não saberia, não teria condição, não tinha como, não tinha assim, vamos dizer assim, não tinha limites, sem limites, né? E veja que sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereis. Veja que Deus não cobra nada de você, Ele está te dando de graça. Não é à toa que o nome é graça. O que é uma graça? Muitos vão atrás de uma hora da graça. Mas quem vive debaixo da graça não precisa de uma hora de graça, porque a vida dele vive debaixo da graça. O que é graça? Muitos não sabem o que é graça. Graça, meus queridos, é um favor imerecido. É você dar algo para alguém que a pessoa não mereça. É você chegar para aquele cara que chegou ali na sua porta, né, apesar de ter chutado você, de ter xingado você, de ter feito coisas contra você, e você chega e você vê ele caído no chão ali porque ele talvez tenha levado uma pisa, mas ele foi tão ruim com você no passado que a única coisa que você iria pensar era o seguinte: tomara que morra, desgraçado. É a primeira coisa que vem na cabeça. Diga se não é. Se você for sincero, você vai dizer que é. Quando alguém lhe faz mal, a primeira coisa que você vai dizer é tomara que morra. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, graça se chama favor imerecido. É você chegar nesse cara que levou uma pisa, que está escornado ali na porta, já morrendo, e você ir lá e curar as feridas dele, dar água a ele, dar alimento para ele. Jesus diz: orai pelos vossos inimigos, para que isso acrescente-lhe brasas sobre suas cabeças. Ele vai se ficar se perguntando: se eu já te fiz tanto mal, por que que tu faz isso comigo? Então é isso. Isso se chama graça. E é isso que Deus tem para conosco. Deus nos chamou para vivermos debaixo da graça dele. O seu favor, o favor dele imerecido para conosco. Será que você merecia alguma coisa que Deus faz por você? Você acha que merecia? Né? A gente tem que refletir certas coisas, tá? A gente não pode olhar só para o lado ruim. Jesus deu um conselho para lidar com a pressão desse mundo, com essas coisas. Jesus disse: portanto, não vos inquieteis, meu irmão, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia ao seu próprio mal. Está lá em Mateus 6,34, né? Basta os seus dias, basta cada dia o seu mal. Então, é por isso que nós devemos ter compaixão das pessoas. É estar no lugar da outra pessoa. É sentir compaixão do que ela está precisando. É sentir compaixão. Quantas pessoas não estão nesse momento aí nas ruas? Você já aqui tem carro, você já parou para sair, colocar um kit lanchezinho para quando parar nesses sinais,
parar e deixar um lanchezinho para aquela pessoa ali? Pastor Melquisedeque, que a graça e a paz seja contigo, meu irmão. É um prazer tê-lo aqui na nossa live. Caso deseje participar, esteja à disposição. Abrirei uma oportunidade para o irmão. Tá certo? Então, meus queridos, é mais ou menos por aí que a coisa acontece, tá? É por aí mais ou menos que a coisa acontece. Nós devemos buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Tá? Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Convidar o pastor. Eu estou ainda aprendendo aqui, viu, pastor? Estou aprendendo aqui os macetes ainda desse programazinho. Mas eu chego lá, viu? Eu não aprendi ainda a colocar, não, mas no próximo eu vou aprender a colocar o senhor online. Ainda não aprendi. Ok? Mas, continuando. Meus queridos, veja que o salmista Davi, ele continua expressando a sua gratidão ao Senhor, né? Quando ele diz, né? Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requerei, não cobrou nada de mim, né? No entanto, ok? Eu disse, eu me propus, eis-me aqui, eis-me aqui, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, né? Aqui ele faz uma alusão, né? Uma alusão ao livro que será aberto no grande dia, tá? Uma leitura messiânica. Então aqui ele faz uma visão, ou melhor, ele faz uma alusão ao livro da vida, daqueles que estarão com o nome escrito no livro da vida, naquele dia em que todos forem chamados para a redenção, tá? Uns para a condenação e outros para a absolvição eterna. Claro que aqueles que estão em Cristo serão novas criaturas, irão ser arrebatados e, graças a Deus, viverão uma vida eterna em Cristo. Certo? Nova vida, novo corpo glorificado. Mas aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, esses irão sofrer. Hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho e eu fui, a gente conversando e tal, e a gente falando sobre morte, ela falando sobre que estava muito preocupada com a morte de algumas pessoas e tal, aquele negócio todo. Eu disse, você deveria se preocupar, não era com essa morte física, não. Porque essa morte física aqui, isso aqui é passageiro, todo mundo vai passar. Agora, você deveria se preocupar, era com a morte espiritual. Essa sim. O que você faz hoje, a decisão que você toma hoje, depende do que você vai viver na eternidade. Viver em Cristo significa viver em paz. A palavra de Deus diz que Ele enxugará de nós toda lágrima. Ele enxugará de nós toda lágrima e nós não teremos mais dor alguma. Até nos lembraremos de quem fomos, mas não nos lembraremos dos momentos maus, porque aquela maldade, aquilo, tudo que existia no nosso coração, Deus está nos capacitando, Deus está nos treinando, Deus está nos movendo para o seu habitar natural. Então, ele não quer pessoas com os pensamentos maus, ele não quer pessoas que não tenham mudança de vida. Se você acha que um dia tomou a direção, tomou a decisão, mas continua fazendo as mesmas coisas, você não acha que você está salvo. Porque você não pode dizer que está salvo fazendo as coisas que fazia outrora. Somente em Cristo Jesus somos novas criaturas. E se você não mortificar a sua carne, se você não mortificar os seus pensamentos, se você não mortificar os seus desejos, de maneira nenhuma você pode se considerar um filho de Deus. Nós devemos andar em retidão. Nós fomos chamados para ser semelhantes ao Filho de Deus, conforme está lá em Romanos 8, 28. Então, se somos chamados para ser semelhantes ao Filho de Deus, por que e como cometer atos ilícitos? Continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antigamente. Lugares de como é que se diz? Chocarrices, falando da vida do outro, brigando, envergonhando o nome do Senhor.
comprando e não pagando, fazendo negócios feios, assumindo compromissos e não cumprindo. Tudo isso a gente tem que parar para raciocinar. E a gente tem que pensar, o que Jesus faria? Será que Jesus nos chamou para ser... Se a Bíblia diz que ele nos chamou para sermos iguais a ele, será que estamos sendo realmente iguais a eles? Aqueles a quem o Senhor chama, ele capacita, ele tira, ele molda, assim como no vale de ossos secos, ele nos traz do lamaçal, como disse o Salmino nos primeiros capítulos, ele nos coloca sobre uma pedra e nos dá um novo cântico. Mas se você não está sobre a rocha, não tem um novo cântico em seus lábios, se você continua falando as besteiras que você continuava falando, que você falava anteriormente, tinha o mesmo desejo, o mesmo gosto, as mesmas tradições, as mesmas coisas que você fazia, meu querido, lamento eu dizer. Eu não quero ser duro com você, mas você nunca tomou uma decisão na sua vida. Cristo nunca entrou na sua vida nem no seu coração. Ser uma nova criatura é matar o velho homem, é matar a velha natureza, é servir a Cristo de corpo e alma. Não é servir a Deus em igreja, em templos feitos por mão, porque Deus não habita em templos feitos por mão. Deus quer habitar em você. Deus quer habitar no seu coração. Deus lhe chama para a liberdade. Deus lhe chama para fugir do pecado. Deus lhe chama para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Deus nos chama para viver em santidade. Você sabe o que é que significa a palavra santidade? Santidade não é obra a milagre, como muitos imaginam, não. Muitos acreditam que santidade é obrar milagre, é fazer com que fulano está doente, vai se recuperar. Nós até temos esse poder, no nome de Jesus. Mas o crédito não é nosso, o crédito é de Jesus. Porque é o nome dele que faz essas coisas. Então, ser santo, a palavra santidade, como muitos interpretam mal, e por isso não sabem separar uma coisa da outra, santidade significa se separar das coisas impuras, viver uma vida separada das coisas impuras. Isso nos mostra que santidade é andar conforme o Senhor Jesus. Ser santo é viver em santidade. É separar-se das coisas profanas. Então, muitos acreditam e ainda vivem nessa falsa realidade, acreditando em ídolos ou imagens que nada podem fazer. Tá? A palavra de Deus diz lá no Salmo 115, na Bíblia dos cristãos, e no Salmo 116, na Bíblia católica, que todos se tornarão iguais a eles, aqueles que neles confiam. Terão olhos, mas não vão ver nada. Terão bocas, mas não falarão. Terão mãos, mas não apalparão. Por quê? O próprio Jesus, quando vinha e pregava em parábola, ele disse, os discípulos perguntaram para ele, Senhor, mestre, por que o senhor prega por parábolas? E ele foi bem claro. Ali ele definiu praticamente o que, vamos dizer assim, o contexto dessa situação, tá? De pessoas que nunca quiseram confiar em Deus, como está lá em Romanos 1, né? Que Deus os entregou às suas paixões. E ele diz, para que eu prego em parábolas, para que eles tenham olhos, mas não vejam, tenham ouvidos e não escutem, e não venham a se converter e serem salvos. Por quê? Porque seus corações estavam entregues às maldades. O povo buscava a Cristo não era pelo que ele era, mas pelo que ele poderia fazer. A ponto de, depois do monte do Sermão do Monte, depois das palavras duras, e ele ter dito que o povo o buscava não pelo que ele era, mas pelo que ele podia fazer, muitos, pegaram o beco. Sabe por quê? Porque o povo queria vida fácil. O povo entra na igreja achando que vai mudar de vida. O povo entra na igreja não é buscando Cristo, é por conta de alguém. É para agradar alguém, ou obrigado por alguém, ou para fugir dos seus problemas, ou para se redimir da sociedade, ou por alguma desculpa. Mas nunca, ou às vezes, eu não vou dizer nunca, perdão pela essa expressão que eu usei,
mas a minoria das vezes é por Cristo Jesus. E o real sentido da adoração está em Cristo Jesus. Esse é o nosso real sentido, é Cristo Jesus. Se não for Ele, não adianta você ir para a igreja. Não vá, porque tem pessoas que até vai para a igreja, vai tanto para a igreja que a calça já sabe onde é o lugar que senta, a calça já sabe na hora que se levanta para beber água, a calça já sabe na hora que é do louvor, a calça já sabe que é na hora de ir embora, mas ele não sabe que está ali, ele não presta atenção. A sua visão não está ali na igreja, a sua visão não está no culto, a sua visão está lá fora. Porque a sua verdade, a sua visão é secular, é mundana. Meus queridos, eu estou chegando já é 10 horas, né? Eu vou só concluir aqui a nossa fala, me perdoe se eu falo demais, tá certo? Mas é que quando a gente fala do amor de Cristo e quando começa a falar sobre essas coisas, a gente acaba se empolgando e, graças a Deus, a rede social nos dá a liberdade de até passar um pouquinho mais do horário, né? Ao contrário de quando era na rádio, que tinha horários determinados. Mas eu queria só concluir com vocês, meus queridos, né? Uma fala do salmista Davi, quando ele diz o seguinte: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os meus lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no meu coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação. A tua graça e a tua verdade. Fica aqui o questionamento, meus queridos. Fica um questionamento para você que me ouve nesse momento. Você tem proclamado o amor de Cristo para os outros? Você tem falado do amor de Cristo para as pessoas que estão precisando nesse momento de uma fala? Vocês estão trazendo à tona o que Deus tem feito na sua vida de maravilhas? Você tem compartilhado com o seu vizinho, com o seu amigo, no seu momento de trabalho? Ou você tem simplesmente sido avarento, guardado só para você a palavra de Deus? O salmista Davi, ele disse que em momento algum ele cerrou ou ele fechou a boca dele para não falar de Cristo. Pelo contrário, ele tinha prazer de falar do Senhor. Quando a arca chegava, para ele era uma alegria, tá? A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós não buscarmos o Senhor enquanto é tempo, vai chegar um tempo em que a gente não vai conseguir mais falar do Senhor. Então, nessa noite, avalie-se a si próprio. Como está seu coração diante de Deus? Você tem falado do amor de Cristo? Semana atrasada eu fiz uma enquete, né? Na verdade, eu fiz um desafio para o pessoal da minha EBD, né? Sou professor da EBD da Primeira Igreja Batista da Convenção, aqui em Juazeiro do Norte, e eu fiz uma enquete não, eu fiz um desafio. Se cada cristão que está me ouvindo tirasse 10 minutos do seu dia, ou por semana, ou a cada 15 dias, ou por mês, e fizesse uma pequena leitura e dissesse, olha, eu acho isso, tá? Deus falou no meu coração, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E fizesse um apelo. Você aceita Jesus? Você quer que Jesus venha morar no seu coração? Ou então só leia e diga, Deus tem feito maravilhas no meu viver. Conte um testemunho. Mas você não precisa de mais de 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, sabe lá quanto tempo? Quem sabe é você. Se cada cristão fizesse isso, eu acredito que nós seríamos que nem vagalume no meio do mato. Nós começaríamos a brilhar. Mas, infelizmente, nós estamos apagando a nossa luz. E a Bíblia diz que uma luz, ela não fica debaixo do balde. Ela tem que ser colocada lá em cima do alqueire da casa, para clarear toda a casa. Você tem clareado a casa ou o lugar por onde você anda?
A sua luz está com as baterias novas, né? O salmista Davi, ele termina dizendo: folguem e em ti rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Se Davi, que era rico daquele jeito, morava em palácio, tinha tudo o que queria, se julgava necessitado, imagina nós. Hoje nós somos mais ricos, porque hoje nós temos a graça do Senhor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de você, vem de Deus. Não de obras, para que se glorie, mas vem de Deus a nossa salvação. Pense nisso. Eu queria nesse momento estar orando pela sua vida. Eu queria estar orando pela a vida de, olha aí, ó, Dona Ivone. A graça e a paz do Senhor seja contigo, Dona Ivone. Dona Ivone Pereira. Deus seja contigo, a sua família, tá certo? Olha aí, irmã Chaguinha, amém. Adriana, amém também. Irineuda, amém também. Mais alguém? Glória a Deus. José Alves. Meus amigos, eu queria pedir a vocês que quando fosse a partir da próxima semana, convide seus amigos, convide seus familiares para estar conosco, tá? Para estar conosco, para a gente poder estar compartilhando. Esse é um momento de fé, um momento... O programa Força para Viver é um programa justamente para estar trazendo paz ao coração de vocês, tá? Trazendo um ânimo, trazendo palavras de encorajamento, de reflexão. O momento é de reflexão. Nós estamos na beirada do fim, tá? Nós estamos... Imagine que esse é o tempo... Deixa eu botar aqui, que senão eu... Imagine que esse é o tempo que nós temos, tá? Até aqui foi antes da vinda de Cristo. Esse vermelhinho foi o tempo que começou já o Apocalipse praticamente, a grande tribulação. Nós já estamos na grande tribulação, nós estamos no final. E imagine que nós já estamos aqui, ó, na pontinha. O tempo está se encurtando. Se vocês perceberem, os dias já não são mais contados como 24 horas praticamente, porque está passando assim. Quem já percebeu que julho praticamente já terminou? Junho? Ninguém sabe mais nem para onde foi. O ano, praticamente, 2020, vai ficar na lembrança a partir daqui a uns dias. Então, a palavra de Deus diz que os dias encurtariam. As coisas, o tempo, o espaço, o conhecimento multiplicaria. E tudo isso nós estamos vivendo. Por isso, meus irmãos, agradeçam a Deus. Louvem a Deus o tempo que se pode louvar. E coloquem a sua vida sempre diante do Senhor. Raimundo, meu querido, como é que você está? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Gracinha, Raimundo e a pequena Eloá. Eloá, né? Eloá. Porque às vezes eu me esqueço um pouco do nome das pessoas. Eu sou meio ruim para decorar nomes. Tá certo? E quero deixar um abraço para todos que permaneceram comigo até esse momento, né? E eu queria estar orando por todos vocês, tá certo? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, eu quero pedir por esta noite, pela palavra a qual o Senhor me deu a oportunidade de trazer para todos esses ouvintes que estão ouvindo agora, que permaneceram comigo, e os que posteriormente estarão ouvindo também. Que o Senhor, Pai, possa trazer um renovo na vida de cada um. Que cada família aqui representada possa estar sendo agraciada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Que o Senhor venha suprir suas necessidades, Senhor, em todas as áreas, ó Pai. Desde a financeira até a sentimental, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que seus corações sejam gratos ao Senhor. Que seus corações sejam gratos ao Senhor de maneira tal que eles
não vejam, ó Senhor, a crise, não vejam a pandemia em que estamos vivendo, não vejam os problemas em que estão passando, não vejam, ó Senhor, aquilo que arrodeia eles de maneira negativa, mas que eles possam estar olhando para cima, pois entendemos que podem até nos arrodear os problemas, mas se olharmos para cima, estamos livres, estamos olhando para Cristo Jesus. Que a nossa visão possa ser vertical e nunca horizontal, pois cremos naquele que é soberano, pois cremos naquele que pode todas as coisas, pois cremos naquele que diz: haja e haverá, pois cremos naquele que tem guardado para nós um lar celestial, tem galardões guardado para aqueles que o seguem, tem gratificações para aqueles que andam com ele, transformados em bênção. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por isso rogo ao Senhor que cada um aqui seja abençoado com as tuas misericórdias e que o Senhor, Pai, possa desde hoje fazer diferença no coração daqueles que ainda não andam contigo, mas que venham andar e fazer, Senhor, diferença, ser um vagalume aonde quer que ele ande. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa noite para vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. E amanhã nós temos o conselho missionário com a irmã Selma, tá certo? E o irmão Bruno. Então, estejam com ele. Na quarta-feira nós teremos também o irmão Moisés, ok? E na quinta-feira, infelizmente, não teremos o programa, mas a gente está vendo e já está calculando, já está se organizando para fazer alguma coisa e talvez trazer uma coisa interessante nas quintas-feiras. E na sexta-feira temos o Ministério de Casais. Então, todos os dias, no mesmo horário, de 9 às 10, a gente sempre procura estar trazendo uma palavra diferente, com um ministério diferente, tá certo? Então, esteja conosco durante a semana, todos os dias. E eu espero vocês segunda-feira. E a partir de segunda-feira, comece a convidar mais gente, para a gente poder estar compartilhando. Lancem aqui suas perguntas, lancem aqui o que vocês querem falar, tá certo? Mandem abraços para quem vocês quiserem. E a gente está à disposição para estar compartilhando com os outros, ok? O irmão José Alves disse que Deus abençoe, meus amados irmãos, tenhamos uma semana cheia de paz. Amém, meu irmão José Alves. Que Deus seja contigo. Pois um forte abraço, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Até mais.